A paz do Senhor, bem-vindos mais uma vez ao podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus Camboriú. Espero que você esteja com seu coração aberto para ser abençoado nesta oportunidade. Nosso convidado é um convidado muito especial, está conosco para falar a respeito do ensino, do conhecimento, da aprendizagem da Palavra de Deus. Pastor que vem de Monte Santo, Minas Gerais, está em São Paulo, presidente da igreja de Jaboticabal já há mais de 5 anos, é um dos pastores presidentes mais jovens do estado de São Paulo, casado com a irmã Michele Ribeiro há mais de 25 anos, titular, autor de 11 livros, portanto, vamos falar com alguém que vive do estudo, do ensino e do conhecimento da Palavra de Deus. Pastor Reginaldo Ribeiro, é um prazer tê-lo conosco, uma alegria. Ficamos felizes e nos sentimos muito honrados. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa. Amém. Pastor Marcos, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que vão assistir esse podcast, um trabalho muito especial aqui da Igreja de Camboriú, que é a dedicação à Palavra de Deus, que é a nossa tradicional Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma honra, uma alegria fazer parte desta mesa e poder compartilhar daquilo que Deus tem nos emprestado. Amém. Que bom, pastor. Nos sentimos honrados de você estar conosco. Pastor Reginaldo, o senhor tem sido um dos pregadores já mais, digamos assim, mais procurados, mais chamados nas agendas no Brasil. Esteve ainda lá no mês de abril, esteve pregando no nosso grande congresso. Mas nós sabemos que por trás do pastor tem uma história. Sim. Então, compartilhe conosco um pouquinho como é que foi a sua chegada, de onde o senhor vem, a sua raiz, até chegar no ministério. Na verdade, eu vejo uma promessa de Deus se cumprindo a cada dia, né? Eu, mais uma vez, ter tido a oportunidade de poder falar nesse grande evento Gideões Missionários da Última Hora. Na verdade, começou há muitos anos atrás. Quando eu tinha 5 aninhos de idade, a minha mãe foi num culto, em uma garagem, um ponto de pregação das Assembleias de Deus. E ela me levou. E naquele culto, a primeira vez que eu entrei num culto, com 5 anos de idade, ela conta que Deus usa um pregador, um profeta de Deus, e diz que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Então começa aos meus 5 anos de idade. E no decorrer da caminhada, Deus vem nos moldando, nos preparando. E com 9 anos de idade, Deus me batizou com o Espírito Santo. Com 11 anos de idade, eu fui batizado nas águas. Naquela época ainda que a mãe tinha que fazer uma declaração para o filho batizado. Autorização. Autorização. E de lá para cá eu venho me envolvendo com as coisas de Deus e vejo que é algo divino. Aos 14 anos de idade, eu ministrei pela primeira vez em um congresso, né, que era um congresso juvenil. Na época tinha esse departamento, o departamento do juvenil, que não era nem jovem e nem adolescente, né? Hoje que tem os adolescentes, mas não tinha o grupo de adolescentes daquela época. Chamávamos de juvenil. Juvenil. Lembra dessa? Lembro. E aí eu ministrei pela primeira vez e de lá para cá, esse ano completa 30 anos que eu estou ministrando a palavra do Senhor. Então a minha história se resume a isso. É uma escolha de Deus, algo de Deus. Então, uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. O senhor nunca teve o dissabor, digamos assim, de provar as coisas do mundo? Por bondade de Deus, nunca saí da igreja. Deus me deu o privilégio de casar com a irmã Michele, minha primeira namorada. Eu era líder dos jovens e ela era uma secretária que trabalhava comigo na mocidade. E conheci ela, eu tinha meus 17 anos de idade. E começamos a namorar. Eu até uso uma frase para essa juventude aí, eu quero dar até um recado para essa juventude nova aí, que é a seguinte: nós decidimos não namorar para casar, mas casar para namorar.
e tem dado certo. Tem dado certo. Tem dado certo. 25 anos. 25 anos. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Nós temos o Felipe. Felipe é o nosso primogênito, e 22 anos. E temos o João Pedro, de 17 anos. Ambos servindo o Senhor. Ambos servindo ao Senhor, dedicado à obra. O Felipe está no 4º ano de medicina, estudando lá em Minas Gerais. Oh, que legal. Um presente de Deus. O João Pedro continua com a gente aqui em Jaboticabal, né? Trabalhando, servindo a igreja. Todos os dois envolvidos com a obra. E isso, para mim, não tem preço. Não tem recompensa Não maior. tem. É verdade. É o privilégio do pai ver os filhos crescer no temor do Senhor. Privilégio. Pastor, o senhor já nos disse que vem de uma origem evangélica, né? Sim. Cresceu, começou a trabalhar com jovens e dali os passos para chegar ao pastorado. Hoje o senhor é um dos pastores mais jovens do estado de São Paulo, já havia mencionado. Sim. Né? Um dos mais jovens do estado de São Paulo. Até chegar ao pastorado. Então, a minha história começou, como você disse, de uma pequena cidade de Minas Gerais, do sul de Minas, as regiões cafeeiras de Minas Gerais, uma cidadezinha pacata, de 27 mil habitantes, Monte Santo de Minas, onde eu nasci, sou o primogênito da minha casa. Nós somos em 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. E meu pai e minha mãe, uma bênção de Deus. Meu pai é daqueles diáconos que se consagrar presbítero desvia da igreja, sabe? Sim. Meu pai é 40 anos diácono da igreja. Amor ao ministério. Amor ao ministério. E Deus sempre fazendo promessas, e a gente não sabe onde Deus vai nos levar, porque as coisas de Deus é bem maior, né, do que as nossas. E o tempo foi se passando, eu tive experiência como secretário da Escola Bíblica Dominical, quando eu era um jovenzinho. Depois fui secretário de missões. Depois cuidei dos diáconos da igreja, né? Depois fui dirigir um ponto de pregação solteiro ainda. E ali começou a minha história, a paixão, e é algo muito emocionante que eu quero dividir com vocês. Porque eu me lembro que nós estávamos numa reunião de obreiro e o pastor parou aquela reunião de obreiro por 3 vezes para mencionar a necessidade de um dirigente para aquele ponto de pregação. E ele falou no começo da reunião, no meio e no final. Gente, precisamos de um dirigente para o ponto de pregação lá no Coité. Coité era um vilarejo muito simples e o slogan de lá era tão triste que sabe qual era o slogan de lá? Quem nasce no Coité é coitado. Coitado. Agora imagine. Hoje está uma benção, o asfalto chegou lá, mas na época era terrível. Ninguém queria ir. E eu comecei a queimar no meu coração. Falei, mas não tem nenhum obreiro aqui. E eu era um cooperador na época. Quando o pastor está fazendo a oração final, irmãos, sexta-feira é ponto de pregação no Coité. Se Deus tocar no coração de alguém, ele estava quase dizendo assim, pelo amor de Deus, não tem ninguém para dirigir aquele culto. Quando ele falou de novo, antes dele orar, eu pulei e falei, pastor, com permissão, meu pastor, eu posso dirigir o culto lá sexta? Ele falou, pelo amor de Deus, é de Deus, meu filho. É de Deus, vai dirigir o culto. E eu comecei ali, o meu início. E eu me lembro, pastor Marcos, e é muito interessante esse detalhe, eu emociono, porque eu ia mais cedo para o culto, que era a casa de uma irmã, por nome irmã Luzia, do saudoso irmão Alcides, e eu pegava as folhas do chão, porque era debaixo de umas árvores que a gente fazia o culto, tinha uma área pequena e do lado umas árvores. A gente põe uma mesa e eu ia mais cedo, tirava aquelas folhas da árvore, punha numa sacolinha de supermercado, jogava o lixo fora, punha uma toalha, não sei se o senhor lembra, aquela toalha com frutos bonito, tinha um abacaxi desenhado, uma maçã. Lembra daquela toalha de mesa? Tipo um plástico. Isso. Sim. Eu me lembro daquela toalha. Eu colocava 4 copos de cabeça para baixo para não cair cisco, para beber água. E esses detalhes, eu pensei que Deus não viu. Mas os anos se passaram. E hoje, pastor presidente de uma grande igreja, por bondade de Deus, e nós estávamos há 2 anos atrás, o nosso geral de mulheres,
quase 500 mulheres na nossa sede. E sai uma irmã daquela multidão, vai até o púlpito e me entrega uma profecia de quase 30 anos atrás. Disse assim: meu servo, eu te escolhi debaixo daquelas árvores. Eu vi o teu zelo com aquelas folhas. Eu pensei que Deus nem tinha visto. Eu vi o teu zelo com aquela toalha na mesa, com aqueles copos de cabeça para baixo. E foi lá que eu te escolhi. Então Deus nos escolhe em lugares que a gente imagina que Ele não vai escolher. Foi ali que nasceu o meu ministério. Não foi no maior púlpito desse Brasil, não foi os melhores sermões que eu entreguei até hoje, nem as maiores igrejas que eu já pastoreei. Foi debaixo daquela árvore. Juntando folha seca. Que Deus viu o meu zelo. E, de repente, essa mensagem é para alguém que está nos assistindo, que acha que Deus não está te vendo naquele pequeno ofício. Deus é especialista em escolher quando a gente está executando os pequenos ofícios da casa dele. Impressionante, pastor. O nosso podcast aqui é voltado para o ensino. E isso é uma aula. É uma aula para todos nós. Sim. Não só para quem está começando, mas para quem está na estrada. Ver que Deus não se esquece. Não esquece. Das pequenas coisas. Deus tem memória. Deus tem memória. Então foi ali que começou essa paixão, esse zelo pelo pastoreio. E eu passei fases no meu ministério de tantas agendas que eu pensei em deixar de pastorear. Porque eram muitas atividades. Hoje a gente gerencia também, por bondade de Deus, o povo gosta de nos ouvir. Se eu quiser pregar, praticamente posso pregar todo dia. Mas hoje a gente gerencia, porque eu sou pastor de uma igreja. E no decorrer da caminhada eu aprendi uma lição. Que uma agenda pode cuidar de você um fim de semana. Mas uma igreja, por menor que seja, cuida uma vida inteira. A vida toda. Então eu decidi pastorear a igreja, porque eu quero que ela cuida de mim, da minha casa, uma vida inteira. Esse trabalho junto às árvores, ainda em Minas. Em Minas. Em Minas. Em Minas. Quando o senhor foi para São Paulo? São Paulo é o seguinte, eu estava ministrando em um pequeno congresso no interior de umas 70 pessoas, e era um ciclo de oração, uma prima minha que havia me convidado para pregar naquele trabalho. E quando eu cheguei naquele trabalho, uma cantora com o esposo dela gostou do meu estilo de pregar, porque eu prego, ensino e prego, aquele interação com o público. Aquele mix. Aquele mix. E ela gostou, e ele também, evangelista Luísio, a cantora irmã Adriana Guiar, que é uma bênção. E eu vejo que Deus resolve escolher pessoas para abrir portas para você. O saudoso pastor Antônio Ferreira Lopes, que foi um dos meus pastores, sempre dizia: você pode na porta, ficar na porta. Você pode dormir na porta. Você pode bater na porta. Você pode deitar na porta. Você pode ficar em pé na porta. A única coisa que você não deve fazer, obreiro, é empurrar a porta. Não empurra a porta, porque a porta vai abrir na hora certa. E eu me lembro que aquele casal faz uma aliança comigo, uma amizade comigo, virou uma amizade, e eles precisavam ir para São Paulo, e não tinha motorista. E eles me chamou como jovem, que pilotava já e tal, me convidou, eu tinha 25 anos. Ô, pastor, senhor... Não, eu vou levar vocês. Então, eu fui como motorista deles. Uma aventura. Eles estavam pagando uma diária para mim, né? Para me dirigir para eles. Vivia da fé, dirigia uma pequena igreja naquela época. A igreja não tinha nem condições de manter a minha família. Eu tinha que trabalhar extra. Então, eu sempre fazia essa... Eu era representante comercial. Não, eu consigo. 2 dias... eu abro mão dessa semana e vou levar vocês. Quando chegamos em São Paulo, no decorrer das compras e tal, aquele casal falou: olha, nós somos amigos do pastor José Wellington e nós queremos ir lá dar um abraço neles. E foi assim que começou.
Quando chegou no pastor Zé Wellington, o pastor Zé Wellington, sabe aquele amor à primeira vista? À primeira vista. Olhou para mim e parecia que eu era filho dele já, e a gente conhecia há 20 anos. Começamos a conversar, enfim, resumindo a ópera. Ele já me convidou para pregar ali, sendo que ele nunca tinha me visto pregar, você sabe que isso é difícil. Ainda mais mas o Espírito de Deus testificou ali, é algo do céu. E eu fui pregar. Quando eu cheguei naquela reunião de obreiro, eu ministrei, Deus me ajudou, e mais uma vez Deus me ajudou, e foi ali que abriu a porta. Ele gostou tanto que me convidou para vir para o estado de São Paulo. E aí foi aí que eu cheguei no estado de São Paulo, aos 26 anos de idade, e estou até hoje. De lá para cá, comecei a atender as agendas nossas do Belém, fui pastorear uma congregação num setor de Sumaré, São Paulo, de Sumaré, aos 29 anos de idade. Fiquei ali por 3 anos, 29 anos de idade, houve uma necessidade de um pastor para um desafiador trabalho no interior do estado, cidade por nome de Rancharia. O pastor estava bem debilitado de idade e ia jubilar-se, e fizeram a proposta, e eu senti da parte de Deus que era o momento. Assumi o primeiro campo com 6 congregações, um pequeno campo. Aí ficamos ali por pouco tempo. Eu creio que ali foi uma plataforma, né, que Deus criou para a gente entrar no ministério presidencial. De lá eu fui para Mirante do Paranapanema, era um campo maior, com 17 congregações. Aí eu fiquei por 7 anos nesse campo, e agora estamos caminhando para 5 anos em Jaboticabal, que já é um campo maior de quase 40 congregações. Eu sou pastor de 11 cidadezinhas ali. E estamos ali servindo a Jesus e vendo a promessa de Deus se cumprir a cada dia. Pelo seu ministério e a obra que o senhor desenvolve, a gente percebe que o senhor é muito dedicado ao estudo da palavra, Sim. a adquirir conhecimento. Pastor, fala um pouquinho a respeito disso. Na verdade, eu sempre bato nessa tecla, que é a seguinte: o estudar tem alguns caminhos. Primeiro é disciplina. Se o obreiro não tiver disciplina, então nós trabalhamos sempre com a disciplina. Por exemplo, em Jaboticabal, nós iniciamos lá, no primeiro ano nosso, em fazer a leitura da Bíblia o ano todo. Agora, o ano passado, a gente fez diferente. A gente decidiu escrever a Bíblia no ano inteiro. Então, nós dividimos a Bíblia, o departamento de jovens, crianças, irmãs, obreiros, cada um escreveu. Então, hoje nós temos a Bíblia manuscrita, a caneta Bic, na folha aspiral, e foi uma dinâmica e uma disciplina que a gente criou. Este ano nós estamos em uma disciplina de ler pelo menos um livro por mês. Toda a igreja. Então, são hábitos. É a mesma coisa de um atleta. Ele não começa a correr a 10 quilômetros hoje. Eu decidi, depois do almoço eu vou fazer uma corrida. Ele vai correr 10 quilômetros? Não. Ele vai começar com 1 quilômetro, vai colocar a língua para fora. Amanhã ele anda um pouquinho mais e vai indo. Então eu vejo que é uma dedicação, é uma disciplina. E não dá para ficar sem manusear, sem meditar, sem buscar a palavra de Deus. Agora eu tenho uma visão, pastor Marcos, que o pastor de igreja, ele tem uma responsabilidade a mais. Por exemplo, um pregador, só pregador, um itinerante, ele tem 6 mensagens boas. Sim. Ele roda aí 1 ano com aquelas 6 mensagens, sim ou não? Sim, perfeito. Agora, um pastor de igreja, ainda mais, vou dar um exemplo meu, que todos sabem que eu sou um pregador e pastor. E eu tenho que pregar todo domingo uma mensagem. E toda quarta meu curso de doutrina uma mensagem. Então, isso provoca, desperta, pelo menos em mim,
uma responsabilidade de buscar mais. Eu tenho que estar ali todo dia com a mensagem nova. Então, isso eu acho que aguça a nossa responsabilidade e nos deixa mais próximo da palavra. Porque se eu tivesse a responsabilidade de só 10 mensagens no ano, era facilitador, sim ou não? Com certeza. Então, agora, eu tenho essa responsabilidade de todos os domingos ter uma mensagem nova. Toda quarta-feira, isso requer o quê? Mais compromisso. É pesado, mas Deus tem dado graça. Nós estudamos toda quarta-feira na nossa igreja séries de mensagens. Então, por exemplo, eu fiquei 2 anos, toda quarta, estudando Atos para mudar nossos atos. Pegamos Atos 1, fomos até o 28. Estudando Atos para mudar nossos atos. Então foi uma série, versículo por versículo. E a igreja vai apaixonando com aquilo e vai querendo mais, isso é dinâmico. Agora nós estamos numa série Maturidade Cristã, que eu creio que vamos ficar 1 ano aí, mais ou menos, esse ano inteiro, só sobre maturidade cristã. E aos domingos eu estou numa série sobre Davi, né, que é um baita personagem. E isso tem cooperado com a obra de Deus e feito a gente ter essa disciplina. Porque se não tiver disciplina, nós não teremos esse compromisso com a palavra. É natural que, desde que o Senhor Deus ordenou que cada um produza segundo a sua semelhança, então é natural que o pastor produza uma igreja à sua semelhança, na sua identidade. O estudo da igreja, pastor, lá em Jabuticabal, como é que funciona a escola bíblica dominical? Teologia, cursos, escolas, enfim. Sim, a nossa escola bíblica dominical, ela hoje eu considero ela uma potência. Nós temos os nossos coordenadores, o presbítero irmão Rafael é o nosso coordenador da escola bíblica dominical, que é um pastor nosso ali de uma congregação, e nós trabalhamos com essa dinâmica, né, de envolver as classes, envolver os alunos, e eu creio que nós podemos crescer muito mais, mas nós chegamos a ter quase 300 alunos aos domingos de manhã. É um número muito grande. É um número muito grande pela proporção e o tamanho da nossa igreja. Nós temos a nossa escola teológica, que essa escola teológica, a gente vai falar, que essa escola teológica, o diretor dela é o pastor Adriano Alves, que trabalha comigo já há uns 13 anos, e eu e a irmã Michele, que é a minha esposa, construímos esse material. Nós temos 3 módulos. Temos o básico, o médio e o avançado em teologia. As aulas são todas a segunda-feira. Então, uma igreja que estuda, ela se torna uma igreja inteligente. É uma igreja que o obreiro ele vai dar menos trabalho, porque a palavra nos molda, né? Então, conforme a igreja vai dedicando a área do ensino, a cultura da igreja vai melhorando. O senhor concorda comigo? Perfeitamente. Então, eu vejo que nós precisamos. Não é todo mundo que vai ter essas habilidades. Eu reconheço com toda humildade que Deus nos deu ferramentas para esse tal quesito, que é a área do ensino. Mas tem muita gente dentro das igrejas que tem esse QI, essa paixão pelo ensino. Então, o que eu sugeria para os nossos dirigentes que estão nos assistindo aí? É dividir essa tarefa. Porque nós temos muita gente boa, né, na área do ensino. E eu vejo isso com o nosso pastor José Wellington. Ele é aquele homem administrador, aquele homem de experiência, né? 91 anos ele vai fazer 91. Agora. Mas eu vejo a paixão que ele tem de dar oportunidades, né, para essa nova geração. Né? Se você dá uma olhada nos nossos pastores, nossos ensinadores do Belenzinho na capital, você vai ver que ali temos um exército. Então, eu acho que o pastor tem que preocupar com esta área, porque é uma área que, eu posso dizer, de uma casa, que é o cimento das paredes. É o que mantém. É o que mantém. O que mantém, o que une, que deixa de em pé. É. Como é que o senhor vê, pastor? Atualmente nós temos aí um assédio na igreja, nos altares também, principalmente pelo modismo.
Coisas que surgem em outras igrejas, surgem em outros países, são trazidos para cá, que ao fim não tem Bíblia. São modismos. Como é que o senhor vê esse assédio para a igreja hoje e para o obreiro, o pregador, o novo pregador que vem chegando nos altares, que vem assediado com essas coisas que não fazem parte nem da nossa liturgia, nem da nossa tradição, nem daquilo que a Bíblia preconiza? No tocante à exposição da palavra, eu vejo que, se não for bíblico, tem que rasgar e jogar fora. Rasgar e jogar fora. Se no altar alguém vem trazendo algo novo, que é esse modismo que o senhor falou, e é antibíblico, eu não aceito, e nós temos que bater de frente com isso. No altar, na exposição da palavra. Agora, quanto à modernidade que outras igrejas estão trazendo, né, no sentido de melhoria, aí eu vou aprender o que eu aprendi com meu pai um dia. O senhor conhece Imbornal? Já ouviu falar de Imbornal? Vocês aqui do Sul acho que não sabem. Não, Imbornal não. Imbornal é uma sacola que os mineiros levam comida, marmita para o campo. Aqui chamamos de Bornal. Bornal, sim. Bornal. De repente nós falava até errado lá, e de repente é o Bornal mesmo. É um mineirês? Um mineirês. E o mineirês é chique falar errado, o senhor sabe. Então vocês vão nos perdoando aí, porque aqui é um mineirês original. O senhor sabe o que significa uai? Uai? É. Olha, isso é muito interessante o senhor explicar. Eu então sei, anota aí. Uai significa união de amigos inteligentes. Guarda essa. Meu pai falava assim, olha, você tem que colocar no Imbornal 2 Imbornal na vida. Um com fundo, outro sem fundo. Coisa boa você coloca no com fundo. Coisa ruim no sem fundo. Você resolve o teu problema. Então, essa nova visão que eu vejo, eu nunca vou estar aqui em nenhum púlpito falando de parede preta, igual os pregadores ficam falando de parede. Irmãos, eu vejo na Bíblia Salmo 46, que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é a palavra. As correntes são as igrejas. Deus não tem gente salva lá? Tem. É uma cultura deles, então eu tenho que respeitar. E eu não vou ser hipócrita, eu prego lá também. E prego com alegria. O importante é eu estar pregando. Essa é a minha visão. Agora, quanto aos mensageiros desse modismo, eu acho que o maior modismo é nosso mesmo. Eu fico reparando nos pregadores de hoje, tanta coisa bela na Bíblia para expor. Eles ficam desabafando. Já reparou? Sim. Ficam desabafando, batendo na mesma tecla. Irmão, eu acho vergonhoso isso. E eu vou ser sincero para vocês. Agora nós estamos vivendo esses últimos dias aí que a NET tá falando de um garoto e todo mundo está querendo falar desse garoto. Irmão, eu vou falar o que de um menino desse? Eu prefiro esse menino desse jeito, que Deus pode moldar ele, mudar, do que esse menino desviado do caminho do Senhor, no crack, jogado. Agora os pregadores, tudo quer tocar nesse assunto. Irmão, a Bíblia tem tanta coisa boa para falar. Então eu acho que os modismos, nós estamos viciados, nós assembleanos mesmo desse modismo. Eu acho que nós somos os maiores viciados. Quando começa a falar de alguém, todo mundo bate na mesma tecla. Irmão, tem tanta coisa da Bíblia boa para falar e a gente gastar tempo com coisa que não vale a pena. Essa é a minha opinião. Exatamente aquela questão. Não edifica em nada falar certas coisas. Então deixa de lado. Deixa de lado. Vamos para o que edifica. Agora, quanto a essas modernidades, eu aprendo muito com outras igrejas. No abrir do podcast aqui antes, eu mostrei para o senhor os nossos banheiros, né? A nossa visão de igreja hoje. Sim. Em Jabuticabal, uma igreja moderna, estamos construindo isso, colocamos um telão. Antigamente eles falavam que era pecado tudo isso. Quanto mais simples era melhor. Hoje não, nós estamos com a igreja. Eu tive que comprar um terreno para ser estacionamento, porque não tinha lugar de parar.
Quantas pessoas vieram por causa do estacionamento, você acredita? Congregar comigo? Acredito. Porque o estacionamento evangeliza, um banheiro evangeliza, uma poltrona evangeliza. Hoje nós estamos nessa era da modernidade. E coisa boa a gente tem que copiar dos outros mesmo. Nós temos que ter essa humildade. Quer ver um exemplo? Meu menino está aqui, dentro do estúdio, o João Pedro. Quando eu fui apresentar o meu menino, eu não sei se o senhor já viu em outros cultos isso acontecer. O pastor esqueceu que era o dia da apresentação do meu menino. Quando ele está anunciando, vai ter caldo de cana, irmãos, pastel, passa lá na barraca. Um obreiro veio, o filho do pastor Reginaldo tem que ser apresentado. Ah, meu, traz o menino aqui. Pegou meu menino, chamou eu e minha esposa. Eu sei, meu Deus, meu pai está aqui. Toma, entregou. E acabou. Aquilo para mim foi uma morte. Porque para aquele pastor, ele está apresentando mais uma criança. Mas para mim, não é mais uma. Era o filho. meu filho. Então, dali eu tirei uma resposta, e o senhor vai gostar do que eu vou falar. Eu comecei a fazer um cerimonial no dia da apresentação de uma criança. E virou uma festa. Fantástico. Eu e minha esposa preparamos tudo. Hoje nós temos o secretário da igreja que nos ajuda. Fazemos um diploma que todo mundo faz. Nós fazemos um documento. Esse documento é um documento histórico. Já imaginou aquele menino que foi apresentado daqui 40 anos ser o pastor daquela igreja? Irmão, estou com um histórico aqui, ó. Dia 1º de maio de 2025, eu fui apresentado nessa igreja. Agora, 40 anos depois, eu sou pastor. Nós criamos esse documento que vai ficar arquivado na igreja. O pai e a mãe têm que assinar. Colocamos o nome tudo bonitinho. A minha esposa mandou confeccionar uma Bíblia. E dentro dessa Bíblia, na capa, tem uma marcação. No momento que a gente vai apresentar a criança, eu chamo toda a família para o altar. Eu ministro ali uma palavra de 5 a 10 minutos, fazendo aquele casal entender as responsabilidades do que é criar um filho. Não é a escola que vai trazer educação para o teu filho. Não é a igreja que vai trazer espiritualidade para o teu filho. É vocês. Vocês são responsáveis de ensinar esse menino a usar azul, essa menininha de usar rosa. Vocês estão proibidos de dar bonequinha para esse menino e dar carrinho para essa menina. Vocês estão dispostos a trazer esse menino para a igreja. A responsabilidade está na mão de vocês. Então, ali vira uma cerimônia de responsabilidade. Aí, mediante ao que eles falam, eles fazem um juramento para a igreja. E aí eu começo a apresentação. Eu pego aquela criança, apresento igual a gente apresenta. A minha esposa vem, pegamos o pezinho do bebê, tira o sapatinho, ela molha naquela tinta, abre a Bíblia, coloca na página da Bíblia o pezinho, a marcação, aí se cumpre Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente entrega a Bíblia, o pai e a mãe já estão chorando, porque é muito emocionante. E a igreja chora junto. O grupo de louvor entra louvando, e aí a gente dá a bênção araônica. E aí termina essa festa. De onde o senhor tirou isso, pastor? Das comunidades. Peguei um negocinho aqui, outro ali. Então, tem coisa boa em todo lugar, irmão. A gente que tem que comer o peixe, mas deixar o espinho de lado. É fantástico. E de uma, digamos assim, de uma agressão que o senhor sofreu. De uma agressão, tá vendo? Que bacana. O senhor estava falando, eu estava pensando que por mais que pareça um simples ritual nosso, né? Não, leva para apresentar. Então anuncia o caldo de cana, o pastel, apresenta e depois lembra. Olha, não esquece do pastel lá. Né? Mas tem todo um simbolismo aí por trás. E para o pai e a mãe. É mais uma mensagem para mim, é uma apresentação para mim, que sou pastor. Mas para a família é a apresentação. Nunca mais. Ganhamos famílias inteiras de outro ministério que não era crente através de uma apresentação. Eu penso, pastor, que mesmo na eternidade, uma apresentação dessas fica gravada. Fica. Porque se uma pessoa dessas não se converte ou se desvia, o pai, mas aquele ato ficou gravado para a eternidade. Ele esteve diante do altar. Verdade. É muito bacana, muito interessante. São pequenas coisas, pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. Pastor, o senhor tem
da sua lavra são 11 livros. 11 livros. 11 livros, né, que o senhor já deixou aqui. E eu vou me dar a liberdade, eu vou Sim. escolher. Nós não podemos falar de todos, mas eu quero escolher um aqui, porque o senhor tem uma escola teológica também, né? Então, deixa eu escolher um deles aqui. Deixa eu ver esse aqui. 13 casas que Jesus visitou. Sim. Fala sobre isso. Este livro, pastor, e o senhor escolheu um que para mim é o meu xodó. Ó, acertei? Esse livro tem um ditado lá em Minas, quando uma coisa é muito boa, né? Meu pai vendia doce de leite. Vendia não, ele tem uma fabriquinha de doce de leite. E ele vende ainda. E ele tinha um slogan, sabe qual que era? Esse doce é tão bom que dá até dó de vender. Assim é o livro. Assim é o livro. Esse livro é tão bom que dá até dó de vender. Então, esse livro eu escrevi na caneta Bic na folha de pão. O senhor já viu folha de pão? Sim. Daquela grossa. Botar. Como eu sou Pessoal criado novo não dentro de tem. uma padaria, meu pai entrou na padaria com 14 anos. Botava o pão e ainda enrolava tava e deixava. enrolada. Então, eu fui criado dentro da padaria, no meio comercial. Então, esse livro eu escrevi há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu escrevi esse livro. E este livro, a minha esposa digitou ele na maquininha da datilografia, lembra? Digitou lá. Sim, antes Então, da máquina aí elétrica e do aí computador. a gente fez uma apostila na época. Então, cada congregação que eu ia pastorear, eu ministrava aquela série de mensagens. Mas eu nunca imaginei fazer um livro desse material. E eu encontrei na Bíblia 12 casas onde Jesus visitou. Está lá na Bíblia, as 12 casas. Tem até outros livros, né? 12 casas que Jesus visitou. Mas eu tive uma ideia. Na época, eu escrevi as 13 casas que Jesus visitou. Porque a 13ª casa é a minha casa, é a tua casa. Então, este livro tem esse cunho aí teológico e muito espiritual. Porque hoje eles estão usando esse livro para dinâmicas, estão usando para devocional. Este livro foi lançado agora, o último lançamento, que eu já tinha ele, né? Mas foi relançado pela Kalel, que é aqui de Blumenau. Sim. Kalel é uma empresa fantástica, uma editora fantástica, está crescendo a cada dia, o senhor sabe disso. Sim, ela distribui hoje nos maiores livrarias, né? Ela é muito forte. E a Kalel comprou essa ideia, gostou do projeto. Então, hoje, eu já vendi desse livro aí mais de 10 mil cópias desse livro. Poxa. Este livro, pastores de comunidade que tem as famosas células, compra este livro porque são uma dinâmica de 13 semanas. Eles ministram nos pequenos grupos no livro. Cada semana uma casa. Então, nem eu tinha sacado essa ideia. Então, eu vejo que é algo abençoado por Deus. Esse é o livro Endereços Transformados, as 13 casas que Jesus visitou. Já tem uma máxima que a gente conhece, ó bendito que semeia livros. Porque o livro vai aonde a gente nunca imagina que poderia chegar. Monteiro Lobato escreveu que quem escreve um livro construiu um castelo, mas quem os lê entra dentro do castelo. Então, é fantástico. É fantástico. Eu sempre digo que o livro ele vai num lugar onde a gente nunca iria. Numa casa que nunca poderia chegar. Sim. Então, e leva a mensagem. E perpetua. Eu fico olhando, pastor, eu tenho livros lá, eu tenho um livro que eu ganhei do saudoso pastor Antônio Gilberto, eu tive essa honra. Quando ele foi ministrar num evento nosso, eu era molecote. Então eu tenho um livro assinado por ele. Olha quantos anos passou. Passou quase 30 anos e o livro está lá e eu uso ele até hoje. Agora eu fico vendo, comentei com a minha esposa, esses 14 mil livros que eu já vendi. Ele está em 14 mil casas. Quantos anos esse livro pode ficar lá? Sim.
Entendeu? E é uma multiplicação, né? Uma multiplicação. Eu vejo assim, porque quem lê, por exemplo, um livro numa célula, uma célula composta Compartilha com 10 com pessoas. tantas pessoas. Então é um livro Para 10. para 10. Verdade. E aqueles 10 saem comentando O livro. para outros 10 cada um. É verdade. Então é uma multiplicação fantástica. Verdade. Bem, eu escolhi um, agora eu gostaria que o senhor escolhesse outro para... Eu vou escolher outro que esse é uma série. Na verdade, eu tenho 2. Eu quero só dar uma pincelada em um, mas eu vou falar de um... Não, fica à vontade. Eu tenho a série que são 5 livros, que é A Cereja do Bolo, que é um jargão que eu uso nas minhas ministrações. Eu vou colocar a cereja do bolo. E aí virou A Cereja do Bolo, Rabiscos e Sermões. Então são facetas do texto. Eu vou dar pelo menos 2. Eu vou dar uma... Eu vou falar de Ana e Penina. Então é o seguinte, Penina, ela tinha filhos e não tinha interesse de investir no reino. Agora, Ana não tinha nada e tinha um interesse grande de investir no reino. Então, olha a contramão. Uma tem e não quer contribuir. A outra não tem e tem o coração voluntário. Então, são esses detalhes. Outro detalhe, Samuel e Eli. Samuel ouvia a voz, mas não sabia quem falava. Não, Samuel ouvia a voz, mas não sabia quem falava. Agora, Eli já não ouvia a voz. Sabia quem falava. Sabia quem falava. Mas não ouvia. Então, aqui é um ministério completando o outro. Não é porque você ouve a voz que você vai achar que é a última bolacha do pacote. Você está ouvindo a voz, mas você não sabe quem fala, não adiantou quase nada. Então, é um ministério completando o outro. Eu tenho que respeitar os Eli, porque eu posso estar ouvindo a voz, mas não sei quem fala. Agora, o Eli pode não estar ouvindo a voz, mas ele sabe quem fala. Então, a cereja do bolo é isso, rabiscos e sermões. É aquele negócio no texto, que o senhor é ensinador, o senhor sabe disso. É aquele negócio escondidinho ali que Deus te dá. Mas dá o que fazer para ele dar, rapaz. Tem dia que você tem que orar, jejuar, chorar ali no texto, e já leu mais de 100 vezes, e aí ele vai lá e te entrega. Eu vou dar só um do Novo Testamento. Narra na Bíblia, como é um podcast teológico, de ensinamento, é muito importante. Narra na Bíblia que Jesus ressuscita 3 classes de pessoas. Ele ressuscitou muito mais do que isso. Mas na Bíblia só narra 3. Que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim na beira do caminho, ressuscitou a filha de Jairo dentro de casa e ressuscitou Lázaro, que estava enterrado há 4 dias e cheirava mal. Então, se tem esses 3, é porque é espiritual. Se é espiritual, tem uma conotação que a gente tem que aprender, sim ou não? Sim. Então, eu vejo, vamos levar para o espiritual. Tem uns morrendo na beira do caminho, tem uns morrendo dentro de casa, e tem uns que o diabo já disse, para você não tem mais jeito, você está enterrado igual Lázaro, já cheira mal. Mas o que eu gosto de Jesus é que ele ressuscita quem morreu na beira do caminho, ressuscita quem morreu dentro de casa e ressuscita até quem já cheira mal. Então, a dinâmica da cereja do bolo é essa cerejinha aí, entendeu? Que está ali no texto. Deixa eu dizer para os nossos irmãos que podcast também é culto. Nós estamos agora num culto aqui. Eu creio. Porque ao abrir essa palavra, sentimos a graça do Senhor aqui. É isso aí. Agora tem um que para obreiro eu gosto demais e eu tô vindo com uma nova versão de capa. A gente vai ficando mais inteligente, né? Uai. Uai, sou. E União de amigos inteligentes. A Kalel tá lançando agora, eu creio que na convenção agora deste ano. Eu fui convidado mais uma vez para estar na convenção aqui de Santa Catarina. O pastor Niltinho me deu essa honra mais uma vez. É o 3º ano, a terceira convenção. E é um livro que é muito importante para o obreiro. Olha o título do livro. A Paz do Senhor. Meu nome é Pedro. Pedro antes, Pedro hoje e Pedro amanhã. Eu faço um apanhado do currículo de Pedro, desde o dia que ele encontra com Jesus pela primeira vez, que foi André, o irmão dele, que levou ele até Jesus, até a última instância do capítulo 21, que Jesus dá uma responsabilidade para ele para cuidar da igreja.
Então, a paz do Senhor, meu nome é Pedro. Então, a minha esposa me ajuda, porque ela é psicóloga, então ela olhou com um olhar psicológico, ela tem que participar, clínico mesmo, na vida de Pedro, que é esse cara temperamental que a gente conhece, e ele é muito parecido com muita gente, inclusive comigo. Fantástico, pastor. Veja que o nosso podcast é um podcast sobre estudos, com foco, naturalmente, na escola bíblica dominical, mas tudo que nós estamos tratando até agora, o cerne é estudo, conhecimento, adquirir conhecimento. Com certeza. E, por fim, a responsabilidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a responsabilidade de transmitir esse conhecimento. O senhor tem 11 livros. Nos trouxe aqui 2 pérolas fantásticas. Então, o peso, a responsabilidade de quem ensina. A responsabilidade eu vejo que é muito sagrada, né? Porque Spurgeon, que escreveu, disse assim, o que é pregar o evangelho? O que é fazer que as pessoas conheçam a Deus? Aí ele disse numa simplicidade, que ele disse assim, é um mendigo olhando para o outro e dizendo, eu achei onde tem pão. É um mendigo olhando para o outro e dizendo, vem comigo que eu sei onde tem pão. Então se resume a isso. É uma grandeza tão grande, mas numa simplicidade tão grande, porque ao mesmo tempo que eu estou ministrando para uma multidão aqui, que tem não sei quantas mil pessoas nos assistindo, meu menino me deu uma informação ontem, ainda bem que ele deu depois que eu preguei, que mexe com o emocional da gente, né? Rapaz, pai, não sei quantas mil pessoas no YouTube estavam assistindo, fora o Instagram, fora o Facebook, ainda bem que ele me deu essa informação depois. Então, ao mesmo tempo que esse evangelho eu posso multiplicar ele com tantas, milhares de pessoas, é o mesmo evangelho que hoje de manhã, antes de chegar aqui, eu saí do hotel e eu tenho essa cultura, já há algum tempo, e tem salvado vidas, de pegar um livro meu, fazer uma dedicatória para a arrumadeira do quarto. Coloco um versículo bíblico, uma mensagem de esperança, e ali eu coloco uma oferta, vintão, para ela tomar um café, como forma de gratidão, dentro do livro. E deixo ali. Então eu tive o privilégio hoje de ver uma pessoa ouvindo o amor de Jesus através de uma escrita minha, e o dia que eu preguei aqui, nos Gideões, milhares de pessoas. Então eu vejo essa a grandeza, que ao mesmo tempo Deus te leva para milhares, mas para junto à fonte, para um. É o que Jesus fez. Aleluia. Fantástico, pastor. Amém. Isso é um ensinamento Amém. extraordinário. Nós estamos indo já encaminhando para o final, e eu quero lhe dar uma tarefa agora. Uma tarefa. À disposição. Eu vou lhe trazer um casal jovem, ou meia-idade, ou de idade, não importa, não, um casal, para que o senhor os transforme em professores da escola bíblica dominical. O que o senhor diria para esse casal? Qual o seu conselho para esse casal? Esse casal, o primeiro detalhe é 2 componentes: a oração e a leitura. Porque se esse casal trabalhar com esses 2 ingredientes, a Bíblia diz em Tiago 1:5 que se você quiser sabedoria, peça a Deus, que dá a todos e nunca vai lançar em rosto. Então, a oração, peça a Deus essa sabedoria que vai se encaixando. Eu fiquei praticamente de 8 a 9 anos sem entender a Bíblia. Eu lia, parece que não entrava em conexão. Mas um dia um pastor me deu um conselho e disse para mim, olha, você tem que insistir na oração, porque é algo espiritual a Bíblia, não é uma leitura de livro qualquer. E conforme eu fui orando, o conhecimento foi abrindo e os encaixes foi fazendo. E o detalhe importante,
é ter um arsenal. O senhor acredita que eu fiquei 6 anos com o pastor presidente e ele me deu 2 oportunidades para me pregar em 6 anos? E eu doido para pregar naquela fase, casado de novo e querendo pregar, e ia para o culto até com o dedo dentro da Bíblia e dava para dizer para ele de longe, assim, só para ele ver que eu tinha uma mensagem ali. 6 anos. E ele só me deu 2 oportunidades. Mas eu nunca deixei de preparar esboço. Eu fui guardando os esboços, o arsenal foi só aumentando. Hoje, essa rede de estudo que eu dou, essas mensagens que eu tenho que preparar, está tudo naquela caixa escrito no papel. Mensagens que eu preparei há anos atrás e não tive a oportunidade de pregar lá. Mas nunca foi inválido. Estou usando hoje. Está aqui. Está aqui. Não é a falta de oportunidade. Não é. Deus está te moldando lá no momento secreto, lá no anonimato, para te preparar para levar para lugares grandes. Então você tem que valorizar o momento que Deus está preparando para você, até aqueles que você acha que não está tendo oportunidade. Você está tendo oportunidade, mas é a oportunidade de construir sermões. É que a ficha não caiu. Porque o dia que Deus abrir a porta, haja sermão, meu irmão. De Monte Santos, Minas Gerais, para Jaboticabal, presidente da igreja, um dos pastores mais jovens do estado de São Paulo. Autor de 11 livros, pregador dos maiores altares do Brasil, dos Gideões, pastor Reginaldo Ribeiro nos deu o privilégio de estar conosco. E nós queremos agradecer, pastor Reginaldo, o senhor abrir a sua agenda. Sabemos que é muito concorrida, mas estar aqui e trazer esse exemplo de vida, de conhecimento da palavra, de disciplina, de moldar-se à palavra de Deus, muito nos enriqueceu. Nós somos muito agradecidos por o senhor estar aqui. E eu gostaria que agora, nas suas considerações finais, o senhor dirigisse uma palavra diretamente aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, naquela câmera. Amém. Deus abençoe o pastor Marcos pela dedicação ao ensino e por fazer parte desta plataforma que é a nossa tradicional Escola Bíblica Dominical. Ao pastor da igreja, pastor Zilmar, que é um amigo, um homem simples, dedicado, homem de Deus, homem que Deus escolheu para esse tempo aqui em Camboriú. E você, aluno da IBD, e você que não é aluno ainda, saiba que o conhecimento nunca lhe trará peso. Aprenda hoje para que você consiga falar amanhã. Não abandona a palavra de Deus. A maior desculpa que eu ouvi de todos os crentes, sabe qual é? Eu não tenho tempo. Mas aí nasce essa frase. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. A vocês que estão conosco até agora, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que você foi abençoado, foi edificado. Nós aqui no estúdio fomos abençoados. Tivemos um culto e eu espero que você tenha sido tocado da mesma forma. Que Deus te abençoe. Em breve voltamos com o podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú.